Eu tenho falado a respeito de como é importante conhecer o ensino das festas do Senhor para desbloquear profecias. Profecias a respeito do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento que está falando a respeito do período da igreja. Profecias que vão mostrar o que vai acontecer no final dos tempos. Tudo aquilo que Moisés e os israelitas viveram na época deles, todos aqueles rituais, as celebrações das festas, eram sombras do que Jesus realizou, está realizando e ainda realizará. Para você desbloquear profecias importantes da palavra de Deus, você precisa compreender o que significa os tempos determinados do Senhor. Você sabia que as festas do Senhor, em seu original, significa tempos determinados? Nós podemos chamar também de tempos proféticos. Os tempos determinados que o Senhor promoveu situações para que a igreja vivesse, continue vivendo e ainda viverá. No último vídeo sobre as festas do Senhor, nós falamos sobre a festa das trombetas. E hoje eu vou te mostrar como é importante saber o significado da festa das trombetas para desbloquear profecias proferidas no Antigo Testamento, mas que apontam para o período da igreja. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa é mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Seja muito bem-vindo. Quando falamos das festas do Senhor, nós estamos falando de períodos em que a igreja viveu, em que a igreja está vivendo e que a igreja viverá. Cada uma dessas festas são tempos determinados que Jesus está cumprindo ao longo da história. E quando nós meditamos nas 7 festas do Senhor, nós não estamos meditando em celebrações antigas que nós devemos cumprir de maneira literal. Existem muitas pessoas que ficam celebrando as festas do Senhor sem entender o seu significado profético e sem compreender que o mais importante é viver as festas e olhar para essas festas, sabendo que cada uma dessas festas tem um significado para o período da igreja. Então, queridos, nós vamos continuar falando a respeito da festa das trombetas que representa a última semana de Daniel. A igreja não está vivendo a festa das trombetas. E nós precisamos pontuar algo muito importante aqui, queridos. Por quê? Porque em praticamente todas as festas, em todas as celebrações das 7 festas do Senhor, eram tocadas trombetas. E o que isso significa? Como eu falei, o toque das trombetas representa o anúncio do evangelho, o grito das testemunhas do Senhor para que as pessoas elas reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se convertam a esse evangelho do reino. Então, todas as festas, na época de Moisés, tinha ali o toque das trombetas, e nós vamos ver hoje isso. Tinha toque de trombetas na celebração de todas essas festas. Só que quando chegava na celebração da festa das trombetas, os toques das trombetas eram diferentes. Por quê, queridos? Porque existiam toques de trombetas diferentes, e é por isso que nós precisamos entender a fala do apóstolo Paulo, quando ele diz a respeito da trombeta dando toque incerto. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a trombeta que Deus colocou em nossos lábios não dê um toque errado, não dê um toque incerto. Então, conhecer a festa das trombetas vai te ajudar a compreender o que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você não conhece o ensino da festa das trombetas, que eu falei no vídeo anterior, que eu estou falando a respeito das festas, se você não conhece o significado profético da festa das trombetas, provavelmente esse vídeo vai ser um vídeo bloqueado para você. Mas como eu falei, a época de Moisés, ela mostra o que Jesus está realizando através da igreja. Vai lá comigo em Números capítulo 10. Números capítulo 10, vamos ler dos versículos 1 ao versículo 8, e como eu falei, tudo isso aqui que você vai ver que Moisés viveu com Israel eram sombras, eram semelhanças, sombras que apontavam para uma realidade que está acontecendo e ainda vai acontecer. Versículo 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Primeiro, como eu falei para você, são situações que são sombras. Agora, aqui está falando a respeito da ordem de Deus a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata. Como eu falei, as trombetas, elas representam o anúncio. E o anúncio do quê? O anúncio de que existe um Deus
que enviou o seu Filho para nos remir de nossos pecados, e nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Não existe outra salvação. Esse é o anúncio e essa é a maneira certa de tocar a trombeta. Só que essas trombetas que eu acabei de falar para você são trombetas diferentes. Por quê? São duas trombetas e são duas trombetas de prata. Aqui, as duas trombetas representam as duas vozes que vão estar no final dos tempos, profetizando, dizendo, vocês precisam acordar para que nós venhamos ficar aguardando a saída do sumo sacerdote quando ele rasgar os céus. Queridos, as duas trombetas de prata, neste texto de Números, representam as duas testemunhas do Senhor. E mais uma vez eu vou abrir um parênteses aqui, por quê, queridos? Porque as profecias bíblicas, elas são todas conectadas. É impossível você conhecer profecias profundas da palavra de Deus se você não conectar as revelações. Se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, as duas testemunhas vão ser o que estão falando por aí. Queridos, as duas testemunhas não são duas pessoas, literalmente dois. São pessoas literais, mas são dois povos. O número 2, ou duas pessoas, não é literal. Você precisa entender que Deus ele cita duas testemunhas porque ele olha para a igreja de judeus e gentios em unidade. As duas testemunhas são as testemunhas do Senhor formadas por judeus e por gentios. Só que aquele que não conhecer o ensino das duas casas de Israel vão ficar pensando que eu estou viajando, que eu estou inventando revelações. Se você não entender a construção das duas casas de Israel, você não vai entender a conexão que está sendo feita aqui. As duas testemunhas, que também são 144 mil selados, que também fazem parte daquela mulher que está fugindo para o deserto, lá em Apocalipse capítulo 12, são maneiras diferentes de Deus nos mostrar que a igreja está percorrendo um caminho. Agora, as duas trombetas de prata são as trombetas que estarão na boca das duas testemunhas que estarão anunciando a redenção. Queridos, a prata representa a redenção. E quando, no final dos tempos, as duas testemunhas estiverem com essas duas trombetas de prata anunciando a redenção. Por quê? Porque a festa da expiação, ela é a redenção. Só que as testemunhas estarão na festa das trombetas, que representa a última semana de Daniel. Eu sei que é muito profundo e muito complexo para muitas pessoas, mas eu quero que você entenda isso. As duas testemunhas é a igreja formada por judeus e gentios. Essas duas testemunhas estarão na última semana de Daniel, na grande tribulação. Estará nos lábios dessas testemunhas a palavra de redenção, que é a volta de Jesus. A festa da expiação fala a respeito de Jesus Cristo estar redimindo as nações, ou redimindo o seu povo dos pecados. Essas duas trombetas de prata, e você precisa entender muito isso, queridos, ela não é apenas para os novos convertidos, mas ela é para trazer de volta aqueles que já estão selados. E no decorrer do texto nós vamos ver isso. As duas trombetas de prata representam as duas testemunhas, que estão gritando, que estão anunciando a redenção. Como eu falei, a prata, ela representa a redenção. Agora olha o versículo 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Queridos, você consegue olhar aqui que palavra maravilhosa? Por quê? Porque as duas trombetas de prata, elas não são para novos convertidos. Essas duas trombetas de prata, que vão ser tocadas na última semana de Daniel, não é para novos convertidos. É para chamar a congregação, aqueles que já fazem parte de Israel. Aqui Moisés está falando para o Israel que recebeu as primeiras palavras, mas as duas trombetas de prata, ou as duas testemunhas, estarão tocando trombetas na grande tribulação para chamar aqueles que estão dormindo, que já são selados. Muitos cristãos vão dormir no final dos tempos. E somente aqueles que estiverem com suas trombetas de prata em seus lábios vão conseguir acordar aqueles que estão dormindo. Existem muitos cristãos que são salvos, que são piedosos, mas hoje dormem para as profecias mais importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque esses são como aquelas virgens que são prudentes, mas vão dormir com as imprudentes. O que isso significa? Significa que elas vão dormir, mas as virgens prudentes não dormem para a condenação, elas dormem para as profecias mais importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque elas deixaram os azeites nas vasilhas. Não deixe sua vida de oração nas vasilhas. Profetize
Busque a presença de Deus através da vida de oração e da vida de meditação da palavra e profetize para que as pessoas acordem. Agora, como eu falei, as duas trombetas de prata, elas eram para todo o povo de Deus, porque o povo de Deus precisa estar na expectativa. Por quê, queridos? Nós precisamos estar na expectativa. Hoje, Jesus Cristo está lá no céu como sumo sacerdote. Ele intercede diante de Deus para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Hoje, ele faz a expiação de nossos pecados. Nós não precisamos mais matar animais, nós não precisamos mais fazer todos aqueles sacrifícios. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós abandonamos esses pecados, porque o nosso sumo sacerdote está lá nos céus, fazendo a expiação de nossos pecados. Agora, todo esse povo que está sendo chamado pelo toque dessas duas trombetas é um povo que tem que estar na expectativa da saída do sumo sacerdote. Hoje, o véu ele foi rasgado, mas existe um outro véu que será rasgado. O véu que será rasgado são os céus, porque todo olho verá Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele virá como o raio, né? Ele virá como um trovão, ele virá como um raio, como um trovão, que vai do Oriente ao Ocidente. O que ele está querendo dizer aqui? Que Jesus Cristo virá de maneira rápida? Não. Que Jesus Cristo virá de uma maneira clara. Ele virá assim como o trovão, assim como o raio, ilumina os céus. Do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As duas trombetas de prata estão sendo tocadas para acordar a igreja, para reunir o Israel da promessa, para estar na expectativa do retorno do seu noivo, da saída do sumo sacerdote. Agora, olha o versículo 4. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Uma única trombeta é o anúncio durante as gerações. Queridos, presta atenção nisso aqui. Nós estamos vivendo a festa de Pentecostes. Como eu falei no início do vídeo, em todas as festas eram tocadas trombetas. Só que a trombeta solene, ela era tocada na festa das trombetas, e a trombeta solene, para um momento mais solene, mais importante, era tocada na festa da expiação, e em vídeos futuros eu vou estar falando dessa trombeta especial na festa da expiação. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que aqui o versículo 4 está nos mostrando o quê? Uma trombeta. A trombeta que nós estamos tocando hoje é a trombeta simples. É a trombeta que é uma mensagem simples. Nós tocamos uma trombeta simples para anunciar para as pessoas: Jesus Cristo está voltando e você precisa se arrepender de seus pecados. Os toques das trombetas, na época das celebrações das festas, tinham significados importantes. Então, quando a trombeta ela tocava uma vez, era um anúncio simples, era um toque simples de trombeta para quê? Para ajuntar as pessoas ali. Nós precisamos tocar a trombeta de maneira simples, para quê? Para que as pessoas estejam pregando o evangelho. Nós tocamos para reunir os cabeças dos milhares, os príncipes. Nós precisamos incentivar as pessoas a pregar o evangelho do reino. Sabe aqueles cristãos que querem ficar confortáveis, que foram salvos? Você é sacerdote do Senhor, você que tem Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu a incumbência de pregar o evangelho do reino. Nós tocamos, hoje nós estamos vivendo de maneira profética nós estamos vivendo hoje de maneira profética a festa de Pentecostes, mas nós precisamos tocar essa trombeta simples, um único toque de trombeta que representa uma trombeta simples para anunciar o evangelho do reino. Agora, olha que lindo, queridos, olha que lindo o versículo 5. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Rebate significa alarme, significa aviso de tempestade, toque de guerra ou grito. Quando a trombeta ela era tocada, e era um toque que falava a respeito de um anúncio, né, que eles chamavam de toque de rebate, era um toque específico para anunciar. Uma tempestade se aproxima, uma guerra se aproxima. E aqui nós vemos, queridos, por que as testemunhas do Senhor estarão tocando as trombetas de maneira diferente. Por que a igreja está sendo preparada hoje no cumprimento profético da festa de Pentecostes. A igreja está sendo preparada porque vai chegar um tempo em que o toque será de rebate. O toque será para a guerra. O toque de rebate fala a respeito desse aviso de tempestade ou um aviso de uma guerra que se aproxima.
É muito interessante porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, ele vai falar a respeito sobre este toque, o último toque de trombetas que nós estaremos falando em vídeos futuros. Você sabia que quando, nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, ele fala a respeito do toque do anjo e uma palavra de ordem que sai ali. Uma palavra de ordem vai ser dada. O anjo vai tocar a última trombeta e sairá ali uma palavra de ordem. Essa palavra de ordem, ela é similar ao que foi escrito nesse versículo 5 que está aí na tela. Por quê? Porque essa palavra de ordem, ela significa queleuma, que é a mesma palavra, traduzindo para o português, grito de estímulo. Você sabia que as duas testemunhas vão estar gritando, dando gritos de estímulos? É um grito, queridos, literalmente um grito dizendo: vocês precisam acordar, virgens prudentes. A igreja não será arrebatada de maneira repentina. A igreja estará na grande tribulação porque a igreja precisa viver as 7 festas do Senhor de maneira literal. Toda a igreja. A igreja que terá o maior revestimento de poder da história da humanidade vai ser arrebatada de maneira secreta e não vai usar o poder de Deus aqui nessa terra, no período mais escuro da história, olhando para toda a história da igreja, a época dos apóstolos, a época em que a igreja foi ali, sofreu, os cristãos que foram incendiados como tochas humanas. Você sabia que cristãos foram incendiados e usados como luzes, como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma? A igreja, os 12 apóstolos, né? Fora Judas, mas todos os outros apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados. E a igreja do final dos tempos, a igreja que vai viver o maior poder de Deus na história da humanidade, vai ser arrebatada de maneira secreta e antes. É claro que eu não posso usar apenas esses argumentos. Nós temos vídeos aqui no canal falando a respeito de textos bíblicos que comprovam a igreja estará na grande tribulação. Então, queridos, a igreja, as duas testemunhas serão usadas por Deus e gritarão. Aqueles que têm a revelação de Deus vão incomodar como se fosse um grito os cristãos que estão adormecidos para as profecias mais importantes da palavra de Deus. Muitos cristãos são salvos, muitos cristãos são libertos, sim, mas estão dormindo para a guerra que se aproxima. A palavra para toque de rebate, né, ou tocar a trombeta em rebate, significa teroá, que é a palavra grito, aviso de uma tempestade que está se aproximando. Eu não quero falar sobre detalhes, mas você lembra quando Jesus fala que a volta dele seria como nos dias de Noé? Os dias que antecedessem a volta de Jesus seria como os dias de Noé? E o que isso significa? Significa, queridos, que muitos serão tomados pelo dilúvio. Você sabia que quando Jesus fala esse texto sobre que a volta dele, o arrebatamento, seria como nos dias do dilúvio, quando ele usa a palavra ali tomado, não é tomado para o arrebatamento, ali é tomado pelo dilúvio. 2 estarão na casa, 2 estarão no celeiro, e um será tomado, e o outro permanecerá. Não está falando que será tomado, arrebatado, está falando sobre será tomado e levado pelo dilúvio. Em vídeos futuros eu vou estar falando sobre isso. O texto é claro, você não precisa entender hebraico, você não precisa entender grego. Jesus, ele fala claramente, o dilúvio tomará muitas pessoas. E muitos cristãos piedosos estão dormindo e vão acordar para a salvação. E outros cristãos que estão dormindo, mas não têm vida com Deus, serão tomados, serão levados por esse dilúvio. Então aqui, muitas revelações. O toque de rebate, a palavra de ordem será dada pelas 2 testemunhas que estão com as suas 2 trombetas de prata na boca. Aqui ele está falando sobre este toque de rebate. São toques diferentes para situações diferentes. Versículo 6. Mas quando a segunda vez as tocardes a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. A rebate as tocarão para as suas partidas. Os 2 toques de trombetas, queridos, era para chamar o restante do povo. Às vezes, é necessário nós insistirmos no toque de trombeta, porque um toque, na época de Moisés, representava uma parte do povo que estava sendo chamado. Quando davam 2 toques, significa o quê? Que o outro lado do acampamento estava sendo chamado. E é exatamente isso que Deus está fazendo hoje no período profético da festa de Pentecostes. Nós estamos tocando trombetas simples, são trombetas que são simples, mas nós precisamos tocar 1, 2 vezes, se necessário. Para quê? Para que as pessoas se unam ao Israel da promessa. Agora olha o versículo 7. Mas
Se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não arrebate. Queridos, para ajuntar a congregação não é para a guerra. Existem muitos cristãos que você vai tocar uma vez de maneira simples e eles vão ser acordados. O toque de rebate, como eu falei, é para anunciar uma guerra, uma tempestade que está se aproximando. Para ajuntar a congregação, o toque não é de rebate. Então, quando é para acordar aqueles que estão dormindo para essa guerra que se aproxima, nós precisamos tocar de rebate. Existe um anúncio para a guerra e existe um anúncio mais simples, como eu falei. Agora, olha só o versículo 8. O versículo 8 diz assim: os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então, naquela época, os sacerdotes, eles eram incumbidos, né? Eles tinham essa responsabilidade de tocar as trombetas. Hoje, nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, como o próprio apóstolo Pedro relata em sua carta. Espiritualmente, nós somos sacerdotes do Senhor. Mas Deus está levantando lideranças, Deus está levantando as suas testemunhas, aqueles que estão acordados para as profecias mais importantes, para tocar a trombeta. Você precisa orar a Deus para dar discernimento a respeito da como a trombeta precisa ser tocada hoje. Muitos estão dormindo e precisam receber este toque, esse choque. Queridos, uma guerra está se aproximando dessa terra. Um conflito, o anticristo dominará as nações e tem muitos cristãos que estão preocupados apenas com suas próprias vidas. Por isso que o toque da última semana de Daniel será um alarido, será uma palavra de ordem, será um toque de rebate, será um toque, um grito, o grito da meia-noite, como relatado na parábola das 10 virgens. Apenas o toque representa a pregação do evangelho. Se você notar, desde a época em que desceu o Espírito Santo, no primeiro derramar, ali já estavam sendo dados os primeiros toques. Quando você dá um toque, está representando, né, de maneira simbólica, a pregação do evangelho. A mensagem simples, porém profunda, que é Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Desde essa época, o evangelho estava sendo pregado. Um toque apenas para reunir e trazer aqueles que só vão se ajuntar à nação de Israel. Você sabia, queridos, que além desse toque ele ser importante para que a nação de Israel se una, se congregue, esse único toque também é para que novas pessoas. Esse único toque, presta atenção nisso para você não se confundir. Um único toque, um toque simples, é para reunir as pessoas que já são da congregação. E esse único toque, um toque simples, também é para que pessoas novas se unam à congregação do Israel da promessa. Olha que lindo, queridos. Nós vemos que o toque da trombeta simples é um toque em que aqueles que são do Senhor vão se reunir naturalmente. Mas esse toque simples, ele também tem o poder para alcançar o perdido. Aquele toque de rebate, aquele toque mais agressivo, é para acordar aqueles que pensam que não vão participar de uma guerra. O toque de rebate, o alarido, a palavra de ordem é um toque importantíssimo para que os ouvidos daqueles que estão dormindo sejam despertos, ouvidos espirituais, ouvidos daqueles que são do Senhor, porque se uma guerra se aproxima, o toque ele precisa ser de rebate. E é justamente essa a ênfase do toque das duas trombetas de prata na última semana de Daniel, no período em que nós estaremos vivendo a festa das trombetas. O período profético da festa das trombetas é a última semana de Daniel, a grande tribulação, onde as duas testemunhas, essas duas trombetas de prata que serão tocadas para acordar aqueles que já são redimidos, mas estão dormindo. Muitos dos servos do Senhor serão levados para o deserto, para lugares ermos. Por quê, queridos? Porque precisam ser sacudidos. Porque no final de todas as coisas, todos os escolhidos do Senhor serão unidos, serão reunidos dos quatro cantos da terra. Porque a última e mais importante trombeta será tocada. Quando acontecer o último toque, né? O último toque da última trombeta, todos os eleitos do Senhor serão reunidos dos quatro cantos da terra. E nós partiremos para usufruir da festa da expiação e, consequentemente, da festa dos tabernáculos, das bodas do Cordeiro.
Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui mais uma meditação a respeito das 7 festas do Senhor. E eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu incentivo, mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Quero pedir que você continue orando por nós e se você não ora, ore pelo nosso trabalho aqui no canal, para que todas as mensagens que saírem da minha boca, todas as mensagens que aparecerem aqui no canal sejam mensagens verdadeiras que vêm da palavra de Deus, mensagens fiéis, e para que nós aqui do canal não entremos em doutrinas que não procedem do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos, todos aqueles que me encontram, irmãs queridas que me encontram na rua, que me encontram em lugares, irmãs queridas que assistem os vídeos aqui, que congregam na mesma igreja que eu congrego. Eu te agradeço. Muito obrigado pelas palavras, pelo incentivo e continuem orando por nós para que as meditações aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés possa abençoar muitas pessoas. Muito grato. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus te abençoe poderosamente e como eu costumo dizer, eu te aguardo nas próximas meditações.